Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é do canal Bruno Bandeira. As Akuma no Mi mais poderosas de todas em One Piece. Vamos ver aí qual vai ser os requisitos dele, né? A gente já sabe que é meio óbvio que ele vai usar aí talvez algumas que são apelonas, né? No geral, tipo a do Lau, por exemplo, é uma bem apelona que foi nerfada aí um pouco pra deixar ele mais abaixo. Depois as dos Yonko, dos caras conhecidos aí, do Barba Branca, do Barba Negra agora e a Miyami no Mi, deixa eu ver, a do Akainu, que é mais ofensiva. Essas daí, vamos ver algumas outras que ele vai usar pra gente conhecer, talvez um pouco mais sobre isso também. E se vocês estiverem gostando desse vídeo aqui do canal, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Anos atrás, eu fiz um vídeo chamado Top Akuma no Mi mais apelonas de One Piece. E eu decidi ressuscitar essa ideia desse vídeo, óbvio, né? Atualizando com as Akuma no Mi que apareceram desde então, desde os anos que se passaram, mas também aproveitando mais Akuma no Mi que eu não fiz, que eu não coloquei naquele vídeo, né? Então, o que eu decidi fazer? Aproveitei aqui a classificação de S, A e B, só realmente as mais apelonas. E se vocês repararem, conforme eu vou classificando aqui, vai parecer muito com a classificação que eu usei no primeiro vídeo de tier list que eu fiz, né? Que seria aqui em cima, ao invés de letras, números, né? 95, 100, 90, 95. Fazer um ranking, que legal. Não vai ser totalmente igual, porque senão não teria sentido e ia perder a graça do vídeo, né? Muitas das frutas, elas vão oscilar em classificação e óbvio que eu aproveitei a cara dos personagens para facilitar, já que a gente não tem, né? Ficaria mais difícil da gente reconhecer o poder da fruta só da gente ver as imagens, né? Algumas a gente já sabe que são bem manjadas, mas nem todas a gente tem as imagens, então os personagens eles estão aqui, obviamente, para substituir a fruta de cada um. E outra coisa também é que eu vou considerar o potencial da fruta de acordo com que os personagens que possuem essa fruta ou possuíam, eles demonstraram em batalha. A gente sabe que existem frutas que têm potencial maior do que outras, né? Isso é óbvio, se a gente considerar algumas em específico, algumas bem específico, dá para perceber isso, mas parte disso também é mérito dos próprios usuários, né? Eles conseguirem explorar o potencial dessas frutas, porque senão vira uma zona, né? A pessoa não vai conseguir evoluir a fruta, o potencial da fruta até onde ela consegue ir. Então vamos lá, os personagens aqui eles estão completamente fora de ordem. Eu vou aqui pela ordem que o programa ele jogou aqui. Primeiro o Marco, no caso não seria o Marco, seria a fruta da Fênix, né? Não vamos nem falar o nome do personagem para não misturar um pouco as coisas. Claro, mais uma vez, é muito difícil a gente desassociar o poder da fruta com a força do personagem, né? Muitas das coisas, muitas das habilidades da fruta meio que indiretamente estão ligadas, obviamente, à força natural dos personagens, então é difícil realmente separar uma coisa da outra e não vai ter como separar totalmente uma coisa da outra, né? Mas vamos tentar aqui, na medida do possível, separar isso aí. Então a primeira que apareceu aqui, a fruta da Fênix, eu vou colocar no rank A. Por que eu vou colocar no rank A? Primeiro de tudo, gente, é uma fruta com um nível de regeneração, a princípio, completamente absurdo. O maluco no começo da guerra teve parte do crânio explodido e conseguiu simplesmente regenerar sem problema nenhum e sem acusar nenhuma emoção de dor. Claro que isso parte, obviamente, do personagem, né? Não acredito que seja característica propriamente da fruta, né? Fazer a pessoa não sentir dor, por exemplo. Não, a pessoa vai sentir dor, só que óbvio, né? Se ela já tá acostumada teve metade a levar um dano absurdo desse, ela vai naturalmente se acostumando a isso, então isso seria mais mérito do próprio Marco em si, né? Mas mesmo assim, ele ter explorado a fruta a um nível onde ele tem a parte da cabeça explodida e não sentir nada, eu já fico assim, mano, o negócio é apelão. Só que o Oda, ele colocou limitações. Ele mesmo em SBS falou que existe limitação pro limite da regeneração da fruta, e eu ainda fico me questionando se o fato do Marco, depois de ter sido algemado, não inventar de cortar a própria mão para tirar a algema e depois regenerar ela, depois de ter conseguido regenerar parte da cabeça, me faz pensar que meu irmão, provavelmente o Oda, ele meteu simplesmente um roteiro ali para ele não fazer isso, porque depois dele ter regenerado a cabeça, regenerar a mão acho que não seria um problema para ele, né? Mas beleza, existe um limite para regeneração, então só por isso que eu não vou colocar ele no rank S, a fruta dele no rank S. Depois aqui a fruta da luz do Kizaru eu também vou colocar no rank A. Por quê? Primeiro,
Óbvio, a gente não teve uma total dimensão da fruta da luz, porque, primeiro que ele não participou da luta do Akainu contra o Aokiji, por exemplo, né? Que eles dois já tiveram uma oportunidade de mostrar um pouco mais da fruta deles, do poder deles, e por mais que a gente não tenha visto isso em ação na prática, a gente viu as consequências que as frutas deles deixaram na própria ilha de Punk Hazard. O clima sendo alterado por completo. Então, óbvio, fora isso, que eu vou desconsiderar aqui porque eu duvido que o Kizaru ele não poderia fazer algo similar ao que os outros dois fizeram, mas tem uma coisa que ainda me incomoda. Por mais que eu acredite que ele tenha o mesmo nível de capacidade de destruição que os outros almirantes eles tinham, ainda tem o problema da velocidade da luz, que não parece ser algo justo com o personagem. Não parece ser algo justo porque a velocidade da luz do personagem simplesmente não é respeitada, ou pelo menos não é tão rápido quanto deveria ser. É verdade. Porque o próprio Marco já mostrou uma velocidade superior à velocidade da luz na guerra. O próprio Ichiji já mostrou uma velocidade superior à velocidade da luz dos próprios golpes que ele possuía. Então eu fico, mano, pra que velocidade da luz? Pra que meter um hype de velocidade da luz desse se na prática não vai corresponder? Fora o provável nerf dele ter que se mover só em linha reta enquanto ele se transforma em luz, né? Por isso que ele criou a técnica de criar o espelho e assim ele conseguir meio que fazer ali o ângulo, né, de refração da luz, né? E não, obviamente, simplesmente se dissipar em luz e se mover da forma que ele quisesse. Não, ele tem, obviamente, quando ele precisou desviar do Rayleigh, ele tentou fazer isso, ele precisou criar o espelho de luz para fazer o ângulo ali, para ele conseguir desviar do próprio Rayleigh que estava na frente dele. Outro que apareceu aqui, a fruta do veneno do Mazeran. Esse aqui eu vou colocar no rank B, porque não tem o mesmo nível de destruição, por exemplo, que os outros almirantes e tal. É uma escala de poder, e vocês vão perceber isso, que muitos dos poderes que eu estou colocando aqui, eu estou classificando basicamente, na maioria das vezes, por escala realmente de destruição. Então o Mazeran, por mais que ele seja altamente letal com a fruta dele, não tem uma dimensão tão grande assim. Então se, por exemplo, ele pega um oponente que consegue atacar em área, como um dos almirantes, por exemplo, seria um problema extremo para ele, porque ele simplesmente seria atacado de longe, e aí? O que ele ia fazer? Então, por conta disso, eu vou colocar ele no rank B. Agora, o outro aqui, que apareceu depois, é o Jozo, que eu vou colocar também no rank B. Ele é um cara que a gente não viu o potencial completo dele, porque por mais que ele tenha segurado de boa, como diferente o anime fez parecer, que ele desviou o golpe, ele simplesmente tancou o golpe de boa no mangá, ainda assim a gente não viu o total potencial de dureza da fruta dele, o quanto ele conseguiria aguentar de porrada ou de corte, se por exemplo o Mihawk inventasse de dar um corte realmente direto, com a espada tendo contato direto com o corpo dele, o quanto ele conseguiria aguentar. Será que a dureza do diamante dele iria aguentar? Isso a gente não tem uma dimensão. Mas, além disso, um possível nerf que o personagem tem é que parece que enquanto ele está transformado em diamante, ele não consegue mexer o próprio corpo. Se vocês repararem, quando o braço dele está em diamante, ele não mexe. Parece que está lá, tipo, todo contraído o corpo dele de diamante, ele não consegue se mexer. Parece que existe esse nerf. Então, por exemplo, se ele tiver que se proteger de um ataque em área, ele vai ter que se fechar todo em diamante, mas ele vai ficar imóvel. Se pegar um oponente, por exemplo, que consegue ultrapassar essa dureza, já seria um problema, mas mesmo que não seja um oponente que consiga ultrapassar essa dureza, pelo fato dele ter que ficar com alguma parte do corpo à mostra para poder se mover, o oponente ele poderia explorar essa fraqueza, essa possível fraqueza que ele tenha, para conseguir encaixar o golpe numa parte do corpo que não esteja na forma de diamante, por isso que eu vou colocar ele no rank B. Outro que eu vou colocar no rank B também é o próprio Ace, que a gente viu um nível de escala de destruição que é um pedaço da ilha, um pedaço considerável até da ilha, que ele consegue cobrir principalmente com o Entei dele, que é realmente bem apelão, é um golpe bem poderoso, mas mesmo assim, considerando aqui o nível de destruição novamente aqui, se a gente comparar com os almirantes, por exemplo, já não chega tão próximo assim, já fica consideravelmente abaixo, então eu vou colocar no rank B. E óbvio, né, eu poderia ter colocado o Sabo aqui, mas o Ace foi quem mostrou realmente o maior potencial com a fruta até o momento. Pode ser que o Sabo ele consiga transformar as chamas em chamas azuis e assim consiga um nível de temperatura muito mais alto e muito mais potente. Pode até ser que ele tenha um golpe em maior escala, um Entei maior, enfim, né? Alguma coisa, mas por enquanto ainda não foi mostrado. Tô me atendo aqui basicamente ao que foi mostrado até então. O Aokiji, esse vai ser o primeiro, já que estava aqui em primeiro, esse vai ser o primeiro que vai estar no primeiro rank ali, o rank S, porque o cara é simplesmente um monstro. A gente viu em Punk Hazard as consequências, mas mais do que isso, o fato do Ice Age dele ter
um alcance surreal. O Ice Age dele, além do que a gente viu em Marineford lá, quando a gente viu ele pela primeira vez, ele criou um caminho de gelo que conseguia cobrir uma distância de nada menos do que 3 ilhas. Caraca. A distância de 3 ilhas. Então imagina se o cara, por exemplo, não cria um Ice Age completo em 360 graus também nessa mesma distância. Eu não tenho nem o que falar. É uma dimensão de poder muito grande e isso que a gente nem viu totalmente o potencial da fruta dele, por exemplo, conseguindo atingir um zero absoluto ou congelar o tempo com despertar. Aí a gente já começa a viajar aos montes aqui, mas acho que não, mas vamos se ater ao que foi mostrado por enquanto. O outro que aparece aqui é o Sengoku, a fruta dele, que seria a fruta do humano modelo Buda, que eu também vou colocar no rank B, por mais que ele seja, que tenha sido um almirante de frota, mas a fruta dele por si só não mostrou uma grandiosidade tão imensa assim, nem se a gente for comparar com o Kizaru, por exemplo, porque por mais que ele tenha mandado as ondas de choque dele, cara, ficou muito limitado a isso. É um cara muito grande na transformação dele, é um cara, uma criatura muito grande e obviamente com muita força física, mas mesmo assim, cara, ficou limitado, a gente não viu o total potencial dele, então por conta disso eu vou colocar ele no rank B mesmo, que não seria uma destruição tão grande assim do que o Ace, por exemplo, conseguiu ocasionar com o Entei dele. Outro que vai pro rank B também é a fruta da barreira. Essa aí é uma incógnita, grande, porque a princípio ela é uma barreira inquebrável. Até o próprio Oda, ele respondeu uma pergunta relacionada a isso, né? Não lembro agora a frase exata que ele usa, mas ele responde basicamente, olha, sobre os limites mesmo da fruta, né? Olha, tem uma barreira que pode ser quebrada. Criar uma fruta da barreira para ela ser quebrável, né? Assim não teria graça. Então, pelo menos virtualmente, ela até o momento é de fato inquebrável. É uma barreira realmente mágica, inquebrável, que não tem como você fazer nada para conseguir quebrar ela. Só que você tem como conseguir contornar esse poder. A primeira limitação dela é, obviamente, a dimensão da barreira, que não é tão grande assim. Ele conseguiu criar a barreira em forma de escada, mas não é algo tão grande assim, né? No caso do Bartolomeu, se fosse com outro usuário mais experiente, enfim, com mais potencial, talvez ele conseguisse expandir a barreira como se fosse o tamanho do Room, mas não aconteceu com o Bartolomeu. Mas a principal fraqueza que eu considero aqui dessa fruta é que, por mais que ela seja inquebrável, ela não é imóvel. Porque por mais que ele, por exemplo, tenha conseguido barrar o King Punch do Elisabelo, a barreira por si só não conseguiu parar a gaiola do Doflamingo. Os fios da gaiola conseguiram mover a barreira do Bartolomeu. Então por que não, por exemplo, um personagem com extrema força simplesmente conseguir arrasar não só o próprio Bartolomeu, mas conseguir isolar a própria barreira junto? Não precisaria necessariamente quebrar, mas se o Bartolomeu, acredito que tenha parte da força dele sendo aplicada ali, né, na tentativa da barreira ficar imóvel, mas se ele encarar um personagem que tem uma força muito absurda, pode ser que ele seja simplesmente isolado junto com a barreira toda. Outro que vai pro rank S, gente, esses aí vocês nem esperavam, né? Vocês nem esperavam que fosse pro rank S, mas é a fruta do Magma. Essa que foi dita, a fruta com maior poder ofensivo, porém não foi dito no singular. É isso que as pessoas esquecem. As pessoas acham que eu sou fanboy aqui do Akainu, mas eu vou ser justo aqui. Nunca foi dito no singular, mas sim que ela possui um grau de ofensividade lá no topo. Ou seja, ela poderia estar ali entre as frutas com maior poder ofensivo, e não necessariamente ela ser a fruta com maior poder ofensivo por si só, né? E é óbvio que essa declaração do Databook se refere ao fato de o Magma ser algo extremamente problemático de você lidar, né? Depois que o cara lutar a Vera mesmo, aí a gente vai ver como é que vai ser, né? Mas só daqui a uns 5 anos. Depois, a fruta do fio. Essa aqui, gente, fruta do fio é um negócio absurdo. Eu não preciso nem falar, cara. O cara mostrou muita coisa com essa fruta, gente. O despertar, a variedade de técnicas, o fato dele voar com os fios e ele costurar os próprios órgãos. Pelo amor de Deus, cara, é muita coisa que dá pra fazer com essa fruta, não tem como, cara, não tem como, mas mesmo assim o grau de dimensão dela não pareceu tão surreal assim como, por exemplo, a do Kizaru poderia mostrar. Então eu vou manter ele no rank B. Outro também que vai ficar no rank B é o próprio Guild do Tesouro. Esse aí é muito parecido em escala de destruição com o próprio Doflamingo ali, com o despertar dele também. Então, gente, não tem muito mistério em relação a isso, vai continuar também ali bem parecido com o Doflamingo nesse quesito. Quando ele criou o Golem de Ouro lá, nossa senhora, não preciso nem falar, né, gente? Rank S, a fruta do terremoto, essa aí, meu amigo, que provavelmente deu ao Barba Branca o título de homem mais forte do mundo com essa fruta. Meu Deus, eu não preciso falar. Meu amigo, aquele rasgão no céu que ele dá
simplesmente desestruturando o mar em volta das ilhas. E, o terremoto maremoto, na verdade, que vai em dimensão e vai em direção às outras ilhas, até em Sabaody. Gente, não preciso. Tá muito claro no mangá que essa, obviamente, né, estaria no topo, obviamente. Depois aqui, a fruta de mochi do Katakuri. Essa também seria algo muito parecido com o que foi o do Flamengo e o Tesouro também no quesito variedade de técnicas e dimensão de escala de poder, né? Não é uma dimensão de escala de poder absurda, porque imagina se, por exemplo, ele transformasse todo o universo, todo o mundo dos espelhos lá em mochi, ia ser bem difícil, ia ser bem complicado de lidar, mas ele não fez tanto assim, né? Ele não mostrou uma escala de poder tão grandiosa assim, mas ele mostrou uma ótima variedade. Enfim, óbvio, muitas das coisas dependem também da própria força dele, do personagem, mas, meu irmão, o mochi com controle remotozinho, assim, ó, só o bração de mochi saindo, nesse nível também de domínio da fruta, também despertada. Ele usava hack do armamento no mochi. Gente, a fruta da levitação vai ficar lá em cima. Lógico. Vai ficar lá no topo, sim, porque, vamos lá, a fruta, ela tem um problema que é a própria limitação. Cadê o Fujitora aqui? Eu esqueci o Fujitora, agora que eu estou lembrando disso. Por que eu esqueci o Fujitora? A fruta da levitação, ela tem um problema que é o seguinte, ela precisa tocar no objeto para fazer com que ele levite, e assim ele consegue controlar a bel prazer. Só que tem um porém aí. Isso obviamente gera uma limitação, que é ele precisar ter o contato físico diferente, por exemplo, do Fujitora, que simplesmente, ó, começa a voar tudo da forma como ele quer. Então, óbvio, nesse quesito tem esse facilitador já pro Fujitora. Então, e aí? A fruta do Fujitora, a fruta da gravidade, ela estaria num grau acima dessa fruta? Mais ou menos. Porque, primeiro de tudo, a escala de poder que o Shiki ele mostrou no filme, com essa fruta levitando arquipélagos como se fosse nada, de ilhas. E nem se cansava. É um negócio absurdo. É muito mais do que o Fujitora ele mostrou levitando todos os escombros de Dressrosa. Já começa por aí. Mas tem outro porém aí também. Se o Shiki ele tocar em algo não contábil, como por exemplo neve e terra, que foi o que ele fez durante o filme, ele consegue controlar tudo que ele quiser. Basta ele tocar na neve ou tocar na terra, que simplesmente, como não é algo contábil, conta como tudo. Ele pode controlar tudo que está ali presente. Então, por mais que tenha o empecilho inicial dele precisar tocar, já tem esse outro facilitador de certa forma, né? Que se não for algo contábil, por exemplo, água, por exemplo, meu amigo, ele vai controlar da forma que for, basta ele tocar uma vez. E aproveitando para falar do Fujitora, ele estaria no Rank S, tá? Porque se eu voltar para pegar a imagem dele, eu não sei se vai trocar a ordem, se vai sair da ordem tudo de novo, enfim, né? Só para não arriscar isso, mas ele estaria no Rank S só pelo fato de realmente ter essa dimensão nível país que ele demonstrou, e por mais que ele tenha conseguido usar o poder dele com alcance até o espaço, até fora do planeta, que é o alcance de uma Akuma no Mi jamais visto, nenhum usuário de fruta conseguiu um alcance de fruta nesse nível, fora do planeta, mesmo assim, na prática, não é algo que sirva de muita coisa. O que ele mostrou até agora foi puxar uns meteoros que da primeira vez impressionou todo mundo, mas da segunda, da terceira, ninguém ligava mais pra isso. Claro que eu acredito sim que ele vai fazer muito mais com essa fruta, mas por enquanto fica só no Rank A mesmo. E aqui, a fruta da borracha do Luffy no momento atual em que ela se encontra. Óbvio que o Luffy ele vai conseguir talvez lá o despertar, talvez um Gear 5th, mas até o momento ele tá assim, mais ou menos ali em domínio de fruta, pareado basicamente ali com o do Flamengo e o Katakuri. Olha que ele nem tem a fruta despertada ainda, né? Mas ele ainda assim consegue fazer muita coisa com a fruta dele. E outro que também segue mais ou menos esse padrão, que seria o Law. Gente, essa fruta, ela tá nesse nível mesmo. Tô conferindo aqui a cola. Meu Deus, essa é uma fruta que estaria facilmente no Rank S. Só que o Oda ele inventou de criar um nerf único para essa fruta. Exato. O Law é o único cara de dentro do mangá que sofre de perda de energia, de perda de estamina só por usar a fruta dele. É diferente, por exemplo, do Luffy, que vai se cansar pelo fato dele estar ali, meu amigo, fazendo o aeróbico de estar mandando uma sequência de soco uma atrás da outra. Não é simplesmente por estar esticando. Se ele ficar com o braço esticado eternamente, ele não vai se cansar só por conta disso, mas é diferente do Law. O Law é o único cara de dentro do mangá que sofre de falta de energia só por usar a fruta dele, porque o Oda sabe
que é uma fruta extremamente problemática e tem que lidar com o roteiro, ele tem que trabalhar o roteiro pra evitar que o personagem não fique tão apelão. Óbvio, tem também o lance ali do hack do armamento que vai proteger o usuário, né, o oponente, isso a gente sabe que também funciona, mas além disso, muitas das vezes precisou de um dedo do roteiro ali pro Lost simplesmente não acabar com tudo. Então, por conta desses nerfs aí, eu vou colocar no Rank B, até pelo próprio nível de destruição, que não é nível país ainda, né? Ele cortou ali meio que quase metade de Punk Hazard. É um nível de room ali que ele realmente extrapolou ali. Foi praticamente metade de Punk Hazard. Mas se fosse realmente Punk Hazard inteiro que ele tivesse cortado, aí a fruta subiria pro Rank S. Vamos aqui seguindo pra Big Mom. Gente, essa fruta da alma, eu preciso, o nível de variedade também que essa fruta, que essa mulher conseguiu trabalhar com essa fruta, conseguindo dividir a própria alma dela com criaturas que não sofrem nem mesmo com golpes, com o haki do armamento, mudar o clima com a fruta dela, conseguir a variedade de fogo, raio, meu amigo, o que quer que ela queira fazer, luz, qualquer coisa, provavelmente ela vai conseguir fazer. Água, não tem essa. No trovão, nada, tudo ela vai conseguir fazer. Então, por conta disso, por conta desse arsenal espada dela, não preciso dizer mais nada. E outro aqui que talvez surpreenda vocês, mas não vai estar no Rank S, é a fruta do dragão. Quer dizer, não tem um nome ainda certo, mas provavelmente é a fruta do dragão, né? No Rank S do Kaido. Toda vez que o Kaido ele se transformou em dragão, ele só se deu mal. Ele se deu bem quando ele usou a forma humana dele. Então a gente fica pensando, mano, pra que você tem essa forma de dragão se você só se dá mal quando usa ela? Tudo bem, que né, no primeiro combate com o Luffy ele tava bêbado, né? Mas enfim, né? Contra o Oden, por exemplo, né? Ele usou a fruta do dragão, levou um sacode e virou a forma humana, conseguiu vencer, enfim, né? Mas parece, dá essa impressão que, mano, pra que a fruta do dragão então, né? Mas mesmo assim, ela é muito poderosa porque, óbvio, tem as escamas dela que são extremamente complicadas de você conseguir ultrapassar. O Luffy, ele tá conseguindo aprender o haki do armamento avançado que consegue ultrapassar essas escamas do Kaido e, quiçá, o próprio Oden tivesse, né? Apesar de não ter ficado exatamente explícito, mas, enfim, talvez ele tivesse porque ele conseguiu ultrapassar da mesma forma que o Luffy quer ultrapassar, talvez usando esse armamento avançado, quem sabe. Mas é uma fruta que, por mais que o dragão ele tenha essa dureza natural das escamas, consiga também mudar o clima, mas não mostrou uma variedade de técnica de muita coisa, sabe? Só mostrou realmente o Bottle Breath, que realmente tem um nível de destruição ok, nada de muito surpreendente, mas parece muito limitado. Tem o lance do voo também, mas ainda parece muito limitada a fruta. E óbvio, gente, aqui representando unicamente a fruta da escuridão, porque o Barba Branca já representa a fruta do terremoto, é a fruta da escuridão, gente. Realmente... Por mais que a fruta até agora não tenha se mostrado muito diferente em nível de destruição do que a fruta do Ace, por exemplo, a fruta do fogo, mesmo assim tem o fato dela ser counter de todas as Akuma no Mi, então só por conta disso ela vai estar sim no Rank S, e óbvio que ele vai mostrar um nível de destruição muito maior do que ele mostrou até o final do mangá, né? E outro, quem será? Pra onde que ele vai? O que esse cara causou em Skypiea? Vocês não lembram, não? O que ele causou em Skypiea? O maluco ressuscitou. Ressuscitou como assim? Com a fruta. Eu não sabia disso. Ele se deu um choque como se fosse pra viver? O maluco, ele ressuscitou com o poder desta fruta. O Enel com essa fruta é fácil, nível país. Facilmente nível país. O segundo High Goal que ele fez, óbvio, com a ajuda da arca dele, mas não tô nem aí, meu amigo. É parte da Akuma no Mi dele. Ele conseguiu evoluir a técnica com a arca. Enfim, ele que pensou na arca e fez tudo aquilo fazer funcionar. Então é mérito dele também. Ele fez, meu amigo, um High Goal que, se não fosse destruído pelo Luffy ali, né? Dissipado pelo Luffy, teria destruído o país inteiro. Fácil. Fácil. O negócio era muito grande. E óbvio, só as outras técnicas ali, das nuvens e tal, o Mamaragan, que ele saía destruindo. Mano, ele fazia o inferno com aquela fruta. Ele usando a fruta pra ampliar a observação dele. Mano, fácil. Eu só não coloco ele acima desse rank porque realmente o nível de destruição que ele mostrou não se sobressaia, por exemplo, a fruta do terremoto, a fruta do Aokiji, por exemplo. Então ainda vou colocar ele no rank S, até porque a gente não sabe se seria uma fruta despertada dele. Acredito que não, né? Olha, mano, o cara se transformando no Amaru no final da batalha. Rank A fácil. Olha, quase beirando o rank S. Mas enfim, só lembrando, Fujitora no rank A também. E essas são
as Akuma no Mi mais apelonas de One Piece na minha visão. Concordam ou discordam? Deixa aí nos comentários, beleza? Eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos de One Piece. Daqui a alguns dias vai ter outro vídeo de One Piece saindo aqui no canal. Então não deixe de estar inscrito e ativar o sininho, beleza? Até a próxima, tchau! Bom, galera, vou comentar aqui sobre a minha opinião sobre o posicionamento dele, né? E eu vou começar comentando primeiramente sobre o Joso. Eu acho que não deveria estar nessa lista, porque levando em consideração os argumentos que ele deu para botar os personagens nessa lista, o Joso, ele usou o argumento que ele disse que não usaria, que era o achismo. Ele basicamente disse, mas se o Joso aguentar o ataque do Mihawk, mas se o Joso isso, entendeu? O que o Joso mostrou não é o suficiente para estar aí nesse ranking, na minha opinião. Então eu não colocaria ele. Eu acho que ele foi contramão do que ele disse que faria no caso do Joso, dizendo que ele estaria aí se o Mihawk, se aguentasse o ataque do Mihawk, etc. Mas não foi mostrado, então não deveria. Segundo que eu mudaria, que não tem muito na verdade, são só dois que eu mudaria pra ser sincero, que eu lembro pelo menos até o momento. O segundo que eu mudaria era o Bartolomeu, eu colocaria a fruta do Bartolomeu no rank S, fácil no rank S, porque cara, a análise aqui é a fruta. Ele, pra botar o Bartolomeu no B, ele botou a fraqueza do personagem, não a fraqueza da fruta. Aquela fraqueza que ele falou não é da fruta, na minha opinião. A fruta é indestrutível, nenhum ataque consegue ultrapassar ela. Então é fácil de dizer que a fruta deveria estar sim no rank S. Entendeu? Avaliar, tipo, mas se atacarem por trás de uma velocidade X, a fruta não vai ser tão rápida. Isso daí pode ser fraqueza de todas as frutas, entendeu? Isso daí não tem que levar em consideração. Então eu colocaria a fruta dele no rank S tranquilamente. E ele falou também que a do Lau foi nerfada, como eu disse também no início do vídeo. Mas, assim, eu não acho que seria... Ela é a única fruta nerfada até o momento, pelo que ele disse, pelo menos, é claro. Mas eu acho que se o Chique ele entrasse na série, a dele também seria. Porque eu acho que a fruta dele é muito apelona pro si só, entendeu? Essa parada, por mais que não pareça ser, ele levita as paradas, por mais que ele seja ilimitado na questão da levitação dele, ele é muito poderoso se ele pudesse, sei lá, levitar um oceano, entendeu? Se ele pudesse levitar uma ilha e simplesmente jogar por cima de outra, um país, entendeu? Ele tem capacidade disso, então acho que a fruta dele também seria nerfada se ele aparecesse diretamente aí pra ter uma continuação do anime. E eu quero também que vocês coloquem nos comentários qual é a opinião de vocês, se vocês concordam com o que ele disse ou não, quem vocês adicionariam aí nessa lista. Eu não consigo pensar em ninguém pra ser sincero no momento, mas se vocês tiverem alguma ideia, coloca nos comentários que eu vou ler. E se vocês discordam do que eu falei aqui também, ou se vocês concordam, comentem aí também. E se vocês gostaram desse vídeo aqui, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações e até a próxima. Falou!